Nós trouxemos aqui a notícia do gasto de mais de R$1 milhão do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com um estudo arqueológico em Rondônia, estado brasileiro que nos últimos anos viu a pobreza crescer e teve um incremento significativo do número de pessoas que recebem até R$500 por mês. Pois bem, a gente ao longo desse tempo recebeu inúmeras denúncias de pessoas dizendo que já existiria uma associação que realiza esses estudos na região com recursos próprios e custo zero para o Estado, e que não haveria a necessidade desse gasto aí todo de dinheiro público, mais de R$1 milhão para se fazer um estudo desse. Diante disso, a gente está encaminhando hoje ao IPHAN um pedido de posicionamento a respeito do que nos foi trazido pela nossa audiência. Assim que a gente tiver a resposta, a gente vai trazer a vocês. Enquanto a gente não tem essa resposta, vamos trazer o Diogo da Luz para repercutir e comentar esse assunto. Diogão, um assunto que acho que mostra bem, exemplifica um pouco o que é o poder público, né? O poder público gasta muito dinheiro de maneira equivocada, né? Independente da justificativa que for feita, se há de alguma forma uma associação, se há de alguma forma alguém que possa fazer gratuitamente o mesmo serviço, por que não, né? Qual que é o ponto? Lógico, Paulo. É impressionante. Quando você dá muito poder ao setor público, ele faz não apenas a sua função, mas ele fica impetuoso e começa a avançar no que deve. O IPHAN custa mais de R$1,5 bilhão aos cofres públicos. A arrecadação dele, a receita dele foi R$1,550 bilhão para cuidar do patrimônio público, não no sentido de pintar, de arrumar, para ver o que é patrimônio público histórico, que deve ser tombar e deixar que os estados e prefeituras façam a fiscalização. Essa é a ideia. Mas, de repente, ele entra com ações como se ele fosse o empreiteiro das obras, o escavador das arqueologias. Não tem o menor sentido isso, Paulo. Que a gente vai entender o posicionamento do IPHAN, mas um estado como Rondônia, que tem uma pobreza crescente, a gente trouxe aqui os dados nos últimos anos, mais de 50% no incremento da pobreza. Estamos falando de um estado das pessoas recebendo aí uma média de R$500 por mês. Assim, eu entendo que um estudo arqueológico, ele pode sim trazer benefícios. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que esses benefícios, do ponto de vista de urgência, eles não acompanham a demanda das pessoas. Você concorda comigo? Eles estão argumentando que, de alguma forma, esse estudo poderia trazer mais turismo para a região e, de acordo com isso, aí sim se trazer mais dinheiro. Mas as pessoas estão morrendo de fome antes, né? É isso que eu não consigo entender. Paulo, é uma questão, cultura importantíssima, mas é questão de subsistência. O IPHAN tem que se ater a cuidar das igrejas, dos prédios, etc., no sentido de ver o que seja tombado. E, como eu disse, não de ficar fazendo a manutenção deles. Pelo que nós recebemos aqui nas mensagens, existe uma associação específica que já faz, inclusive, vários estudos ali na região, que já tem algum tipo de conhecimento da região. O meu ponto é, para que se gastar e se torrar R$1 milhão? Ou seja, qual que é a prioridade disso? Porque as pessoas também perderam um pouco a noção do dinheiro, né, Diogo? R$1 milhão é pouco. R$1 milhão é pouco. Quantos pratos de comida você não enche com R$1 milhão? Pelo amor de Deus, Paulo, é muito dinheiro. E, lógico, não é gratuitamente para o Estado, porque, logicamente, tem custos, e esses custos são pagos por aquele que está pesquisando o local, explorando o local, e tem que prestar contas ao IPHAN. Bastava o IPHAN ver a prestação das contas, e não ir lá fazer o serviço, gastar dinheiro e acabar também emperrando o crescimento do Brasil.